Você sabe como justificar as respostas da prova da OBMAP? A prova da segunda fase é dissertativa, o que significa que você tem que escrever as soluções. Não há nenhuma alternativa para marcar, diferente da primeira fase. E muita gente fica em dúvida do que é necessário para justificar e como fazer essa justificativa, principalmente se for sua primeira vez fazendo a segunda fase. Então, para não restar dúvidas, você vai ver agora neste vídeo como justificar as questões da maneira correta e entender qual que é a influência da justificativa na correção dessas questões. A gente sabe que a prova da segunda fase, por ser dissertativa, exige que você escreva as respostas. Eles deixam bem grande no início da prova: respostas sem justificativas não serão consideradas. Vamos utilizar aqui alguns exemplos de questões e entender como justificá-las. Como o foco aqui é entender a justificativa, eu não vou resolver as questões detalhadamente. Se você quiser ver as soluções detalhadas, vou deixar um card aí em cima com as resoluções de cada uma das questões. Agora vamos ver, por exemplo, essa questão aqui caiu nos 3 níveis da edição do ano passado. Veja que o item A, a gente lê, é uma questão que a Aninha vai ter 9 cartões que seguem uma certa sequência. Quando temos números que são vizinhos, um tem que ser múltiplo do outro. Então, o que acontece nessa questão? O item A é o seguinte: apresente uma sequência especial com 7 cartões, começando com 6 de 2. O objetivo dessa questão é que você simplesmente preencha esses cartões aqui com os números. Então, se você fizer as contas corretas, você vai descobrir que a resposta tem que ser 6, 2, 4, 8, 1, 3, 9. E aí o problema vai ser o seguinte: você vai perguntar, tá, isso aqui é o suficiente? Se eu pegar na prova e escrever só isso, sem mais nada escrito, o que vai acontecer é o seguinte: normalmente os itens As das questões costumam ser mais simples. Eles exigem, às vezes, apenas completar algumas coisas, e aí esse item A geralmente é mais para você entender como a questão funciona. E o OBMAP tem muito de que o item A acaba sendo usado para resolver o B, o item B é usado para resolver o C, então é muito importante, além de justificar, ir fazendo na ordem. Mas, afinal, se você escrever isto aqui, é interessante você, além de escrever isso aqui, escrever aqui do lado alguma coisa que indique por que você fez esse raciocínio. Por exemplo, essa sequência aqui não vai poder ter o 5 e o 7. Aí você escreve aqui, por exemplo, como o 5 e o 7 não podem aparecer, basta colocar os números da maneira indicada, respeitando a sequência, ou algo desse tipo. Então, o que acontece nesse caso é que, pelo item ser muito simples, como aqui nessa situação, às vezes a justificativa acaba sendo meio óbvia. Aqui eu não escrevi mais detalhes por causa do espaço, mas você percebe que a forma como se justifica nem sempre aqui vai ser importante, especialmente no item A. Provavelmente, vendo essa sequência estando correta, você já vai ganhar a pontuação completa. A justificativa é importante quando vai fazer o desempate entre alunos, porque o que acontece? Na primeira correção regional, nesses itens, como a gente tem muitas provas, costuma ser mais fácil ver só a resposta e ver se elas estão corretas nos itens iniciais, item A, alguns item B, dependendo do nível de dificuldade da questão. E aí sim, se vários alunos ganham acertando as questões, aí é observado a questão da justificativa. E aí, se você justificou corretamente, é mais importante do que o aluno que não justificou nada. Justamente por isso que é sempre recomendado, mesmo que a questão seja óbvia, como esse item A, por exemplo, tentar sempre escrever alguma justificativa, pelo menos tentar expressar um pouquinho de como você pensou para resolver essa questão. Outros itens, como o item D dessa mesma questão, por exemplo, vão pedir para você fazer explicações. Aí não tem jeito, você tem que justificar de qualquer jeito. Nesse item, por exemplo, explique por que é impossível formar uma sequência especial com 9 cartões. A justificativa desse item está relacionada à questão dos cartões 5 e 7. E aí você observe que no item C, ele pede para ter uma sequência especial com 3 cartões e que aparece os 5 e os 7. Então aqui a gente já sabe como resolver essa questão. Veja o seguinte, que o item C vai ser usado para o item D. E você pode sim utilizar o item anterior como justificativa para o item que você quer explicar. Por exemplo, aqui você pode escrever, por exemplo, que como, de acordo com o item C, os cartões
especiais 5 e 7 só podem aparecer na sequência 5, 1, 7, isso se você fez corretamente o item C, então, como temos 9 números e 1 tem que ficar entre o 5 e o 7, porque os 5 e o 7 são primos, essa sequência não vai poder ou não ter o 5 ou não ter o 7. Por isso ela vai ter no máximo 8 cartões e é impossível que ela tenha 9. Isso que eu acabei de falar você pode escrever aqui como a justificativa. E isso é considerado uma justificativa válida, inclusive a resposta correta para este item. Veja então que a justificativa é uma maneira da gente saber se o aluno, quando escreveu as questões, se ele pensou e raciocinou, se esse raciocínio está correto em relação à questão, e não apenas chutou uma possibilidade de resposta sem saber exatamente o que ele estava fazendo. Isso que diferencia um aluno que vai chutar de um aluno que vai, por exemplo, ganhar medalha. O que vai ser premiado vai saber provavelmente como responder todas as questões e vai saber ter uma justificativa e vai saber apresentar esses raciocínios. Por isso é muito importante que, na hora de justificar, você escreva o máximo de coisas na prova. Agora, o que acontece, muitos pensam que a justificativa tem que ser igual eu falei, um texto corrido, explicando, igual a solução das provas, se for acessar as soluções, tem aquele textão bonitinho, como se fosse num livro. A justificativa, principalmente na questão de nível 1, também pode ser considerada apenas contas. Por exemplo, vamos supor que nessa questão aqui fosse uma questão de conta, e aí, sei lá, a resposta é 16, e aí você tem que somar 4 mais 4, e depois pegar esse resultado e multiplicar por 2. Estou inventando aqui. Então, sei lá, por algum motivo você tem que fazer 4 mais 4 que dá 8, e depois você multiplicar o 8 por 2, sei lá, é igual a 16. Aí, portanto, sei lá, 16 coelhos, se eu estou inventando. Nesse caso aqui, esses valores aqui, essas somas aqui e multiplicações, já estão indicando uma forma de raciocinar. Por isso, a gente consegue interpretar isso aqui como sendo uma justificativa. O ideal é você tentar verbalizar, como eu falei, tentar escrever isso com palavras e tudo. Mas saiba que esse tipo de justificativa, de só escrever a conta assim, ele é aceito, principalmente no nível 1 ou no nível 2. Mas é importante sempre tentar escrever o máximo possível do raciocínio para ficar claro para o corretor o que você pensou. Pois às vezes, se você também pegar e fizer um monte de conta, tente evitar de rascunhar aqui. Coloque o rascunho só na última página. A prova do OBMAP vai ter uma página final aqui escrita rascunho. Escreva aqui os rascunhos e não se preocupe em colocar toda a sequência, mas também tente deixar legível onde que vai ser cada questão, porque às vezes pode ser que o corretor olhe o seu rascunho para ver se ele consegue entender o seu raciocínio. Justamente por isso que, apesar de a gente fazer o rascunho de qualquer jeito, tenta pelo menos manter uma legibilidade de forma que você consiga identificar um pouquinho onde que é cada questão, qual que é o raciocínio de cada questão. E isso vai fazer muita diferença e pode ser a diferença se você ganhar uma medalha de uma cor ou de outra, ou então até de ser premiado. Agora que você já entendeu essas dicas, não deixe também de se preparar para o OBMAP vendo as soluções das playlists com os vídeos das soluções e questões dos anos anteriores. A prova do OBMAP tem muitas questões que seguem o mesmo modelo. Questões de tabuleiro, questões de dados, para o nível 3, questões de função, questão de geometria, calcular áreas. Então, como os tipos de questões são bem parecidos, é importante você saber fazer as questões de anos anteriores para você conseguir fazer a da OBMAP desse ano. Então não deixe de conferir essa playlist e te vejo no próximo vídeo e desejo uma boa prova do OBMAP a todos.